Oi, olha eu aqui de volta. Eu não sei quais as razões que trouxeram você a esta aula hoje, mas sempre há tempo de recuperar, né? Então fiquem atentos à aula de hoje, ao que nós vamos revisar, né? Na verdade, a gente já trabalhou esses conteúdos, mas a gente vai revisar para que você faça uma boa prova, tá? Então, eu te desejo sorte, mas presta bem atenção, fica bem ligadinho aí, põe um palitinho no olho se tiver com sono e vem aqui para a aula, tá bom? Se joga aqui na Sociologia, então. Aula 13.1, né? A gente vai trabalhar as instituições sociais e a organização da sociedade, a parte 1. A aula 15.1, nós vamos ver os conteúdos simbólicos da vida humana, né? E a aula 20.1, Identidade e Cultura, a parte 1. Olha só, eu resumi bastante, né? Para que vocês, os conteúdos considerados assim, durante a unidade, que são conteúdos bem bacanas que a gente trabalhou aqui na unidade 2. A aula 13.1 fala sobre as instituições sociais e a organização da sociedade. E nesse tema, a gente abordou na aula a consciência, a diferença entre consciência coletiva e consciência individual, né? Então, nós, dentro da sociedade, nós temos a consciência coletiva e a consciência individual. São, geralmente, conceitos que foram trabalhados por Émile Durkheim, né? O pai, considerado o pai da sociologia. Então, o que para ele é consciência coletiva? Segundo ele, é a força coletiva exercida sobre um indivíduo, né? Que faz com que este haja e viva de acordo com as normas da sociedade na qual está inserido, tá? Então, se uma norma é para que você não infrinja uma lei de trânsito, se você passar no sinal vermelho, você vai saber que você vai sofrer uma multa, uma penalidade. Então, essa norma é para toda sociedade, né? Então, nós, como indivíduos, temos a consciência coletiva de que se eu passar no sinal vermelho, nós passarmos, a gente vai sofrer uma multa. Isso é consciência coletiva, né? A consciência Então, para Durkheim, existe exatamente essas duas consciências, a coletiva e a individual. Grava bem isso aí, tá? E uma é aquela que se confunde com o todo da sociedade, é aquela que nós falamos que é a consciência coletiva. Ajuda a formá-la. A outra é a que cada pessoa tem em particular. Então, se existe uma regra geral na sociedade que o casamento, a gente, para ser casado com comunhão parcial de bens, tem que passar por um cartório. Isso é uma regra social. Todos nós sabemos. Mas querer casar, assinar um papel no cartório, vai depender de cada um. Se eu quero, se eu não quero. Então, essa é a consciência particular. É a que faz um indivíduo diferente dos demais, apesar da gente fazer parte do todo. Então, isso aí tá bem claro, tá? Ele também, Durkheim, ele trabalhou com dois tipos de solidariedade, né? A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, para ele, a sociedade, ela é explicada pelos laços que unem os indivíduos, chamado de quê? De solidariedade social. Olha aqui, tá? Então, essa solidariedade social, ela pode ser mecânica ou orgânica. Então, vamos ver o que é que significa cada uma delas. A solidariedade mecânica, a gente viu na aula, eu até dei exemplos também, veio inclusive essa foto aqui para a gente lembrar sempre que são características de sociedades mais simples, né? Que elas não têm tanta complexidade. Primeiro, por ser sociedades menores, por ser comunidades pequenas, né? Sociedades bem menores, por basicamente eles terem os mesmos hábitos em comum, os mesmos aspectos, traços culturais, né? Em comum. Então, é geralmente característico de pequenas comunidades, né? Como as comunidades tradicionais, por exemplo, né? Então, comunidades indígenas, né? Indígenas, deixa eu ver se eu arrumo aqui, que tá falhando um pouquinho. Indígenas, comunidades quilombolas,
tá ruim aqui, eu vou apagar, porque tá falhando mesmo. Não sei o que está acontecendo hoje, mas tá, vamos falar aqui para vocês anotarem aí. Indígenas, quilombolas, ribeirinhas, são comunidades da qual Durkheim, por exemplo, chamou de solidariedade mecânica, né? E a orgânica, agora a solidariedade mecânica, né? Nestas sociedades, os indivíduos que a integram, eles compartilham das mesmas noções e valores sociais, tanto no que se refere às crenças religiosas, como em relação aos interesses materiais necessários à subsistência do grupo. Portanto, a solidariedade mecânica, elas são sociedades onde eles compartilham as mesmas noções e valores sociais, que são essas comunidades, como exemplo, comunidades tradicionais. A solidariedade orgânica, que não está aqui, não sei porquê, na solidariedade orgânica, são de sociedades maiores, mais complexas, tá? Então, geralmente, são sociedades mais contemporâneas, onde há um aumento significativo dos próprios indivíduos, né? Então, é uma sociedade muito maior, com várias especificidades e divisão social do trabalho. A instituição social, o que a gente entende por instituição social? Elas são instituições onde tem o conjunto de padrões culturais sancionados coletivamente e que servem como modelo para a construção da personalidade e ação dos indivíduos. Então, é isso que é uma instituição social, gravem bem isso. Quem trabalhou muito, mais uma vez, com instituição social foi Emile Durkheim. O indivíduo e as instituições sociais, nós podemos definir instituição social como esse conjunto de ideias, de valores, de regras, de comportamentos que são destinados a garantir a estabilidade e a ordem, tá vendo? De uma sociedade, tá? Porque para Durkheim, a ordem é muito importante, porque ele vê a sociedade como um organismo vivo, né? Então, essas instituições, elas têm que andarem de forma que haja ordem, né? E estabilidade. Agora é hora de recuperar questão 1 sobre instituição social. Instituição social é definida pela sociologia como um conjunto de relações sociais relativamente permanentes, que absorve valores e procedimentos comuns e atende às necessidades básicas da sociedade. A educação é um exemplo de instituição social. Lembra? Família, educação, Estado, religião, cujo papel é o de socializar os indivíduos no grupo comunitário. Portanto, nesse contexto, não é função da educação o quê? Transmitir a herança cultural? Será que é isso? Ou B, promover mudanças por meio do engajamento na pesquisa? Ou C, familiarizar os indivíduos com os vários papéis da sociedade? Ou será que a educação não é dela, por exemplo, prover a preparação para os papéis ocupacionais e profissionais? Ou também não é papel dela preparar os indivíduos para os papéis sociais exigidos exclusivamente pela família? Vamos ver o que vocês poderiam marcar aí. Letra E, preparar os indivíduos para os papéis sociais exigidos exclusivamente pela família não é papel da educação, porque isso cabe à instituição familiar, tá? Questão, aula 15.1, conteúdo simbólico da vida humana, sociedade e comunidade, é a mesma coisa? Lembra que a gente fez essa pergunta durante essa aula? Será que é? Estão lembrados? Não, né? Sociedade é a coletividade ou organização de pessoas geridas pela presença de formalidades e burocracias. Sociedade caracteriza-se pela impessoalidade e individualidade. Geralmente são sociedades grandes, complexas, né? Com divisões sociais de trabalho, trabalhos fragmentados, né? Especialidades. Quando eu digo um médico ortopedista, outro médico é especialista só em joelho, outro só em cotovelo, outro só em cabeça, outro só em nariz. Eu estou falando de
complexidades, né? Eu estou falando de especificidades. Geralmente são em sociedades complexas. Em comunidades são geralmente organizações de pessoas geridas pela maior presença de costumes, hábitos e tradições. Ela se caracteriza por relações pessoais mais próximas, né? Então, nas comunidades, a gente lembra novamente as comunidades tradicionais aqui. Comunidades menores, com hábitos e tradições que passam de geração para geração, né? Então, basicamente, é um grupo de pessoas que valoriza muito a coletividade, né? Diferente da sociedade, que é mais a individualidade. O que é diversidade cultural, né? Quando a gente fala em diversidade, a gente lembra do Brasil, né? O Brasil, ele possui uma vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos compuseram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Quando a gente fala do período colonial, a gente está falando exatamente dessa mistura, né? Dessa miscigenação, dessa mistura de raças, né? Que não usamos mais esse termo raças, mas essa mistura de etnias, né? Os indígenas, os escravos que vieram da África e os europeus, né? Responsáveis por disseminar todo esse mosaico cultural que há no Brasil. O conceito de alteridade parte do pressuposto de que todo indivíduo é interdependente dos demais, sujeitos de seu contexto social. Isto é, o mundo individual ele só existe diante do contraste com o mundo do outro, né? Então, esse é o conceito de alteridade, né? É sempre ver o outro como diferente, mas que se completa, né, no todo. O que são preconceitos, né? São atitudes negativas, desfavoráveis, né? Contra uma pessoa, um povo, uma cultura, diferentes daquele que o manifesta. Então, são sempre voltados para atitudes negativas, né? Sempre. O que é a discriminação, né? É uma atitude ou tratamento diferenciado em relação ao outro, que prejudica uma das partes envolvidas, tá? Aqui, a aula 15 e última aula da recuperação é a natureza e a cultura, para falar sobre pluralidade sociocultural, a parte 1. A gente viu o conceito de cultura de massa, o que é, o conceito de indústria cultural e o conceito de ideologia, né? Então, para falar de cultura de massa, eu estou dizendo que são destinadas principalmente para as massas urbanas, né? Busca principalmente a homogeneidade e é subordinada aos meios de comunicação como televisão, rádio, redes sociais. Então, se criam padrões e esses padrões tornam todo mundo parecido ou igual, né? Então, busca atingir o maior número de pessoas possíveis através da televisão, do rádio, das redes sociais, parecendo que todo mundo é igual. Então, lembra daquela imagem do cinema, todo mundo de óculos 3D assistindo um filme? Ali é uma massificação, né? A indústria cultural é quando a cultura se transforma em uma mercadoria. E o importante, e essa mercadoria é controlada pela classe dominante em busca de lucros. Portanto, consumir é o lema da indústria cultural. E, por fim, também a gente viu sobre ideologia, as formas de ser e pensar e agir, né, que é a ideologia. E, geralmente, a ideologia foi trabalhada principalmente por Karl Marx, para falar nessa crítica ao capitalismo sobre a ideologia da classe dominante aqui, né? A gente estudou aqui, principalmente mostrando esse teórico Karl Marx, que criticava o capitalismo, dizendo que o capitalismo ele se apropria principalmente da mão de obra, né? Que é a mão de obra operária, né? E quem se apropria dessa mão de obra é o que domina, que é a classe burguesa. Então, ela impõe a sua forma
a maneira como esses proletários devem ser explorados. Então, segundo ele, isso é ideologia, né? É as formas de ser, pensar e agir de uma classe sobre a outra. Hora de recuperar. Questão 2. A indústria cultural é o conjunto dos veículos de comunicação, como rádio, TV, internet, controlados pela classe dominante, que transforma o lazer em um prolongamento das relações de trabalho. Prevalece a lógica da mercadoria, da coisificação, da mecanização, que afasta a possibilidade de reflexão crítica. Podemos concluir, então, que a cultura erudita é semelhante à cultura de massa, que a cultura de massa permite uma reflexão crítica, que a cultura de massa transforma tudo em mercadoria, a cultura midiática não faz parte da indústria cultural, ou a coisificação é uma forma de valorizar a essência humana. Qual vocês marcariam aí? A cultura de massa transforma tudo em mercadoria. É exatamente isso, né? Então, por fim, identidade e cultura, parte 1. A identidade e a cultura estão atreladas à identidade pessoal, que é construída dentro da sociedade, socialmente. Identidade social e autoidentidade. Os símbolos culturais, eles possuem sentidos, significados e são construídos socialmente. Para Goethe, o comportamento humano é sempre simbólico, tá? A presença da cultura na sociedade, ela engloba toda a produção material e não material, tá? Então vem a cultura popular, a cultura erudita, o patrimônio cultural e a cultura de massa. Portanto, hora de recuperar. Questão 3. Esse tipo de cultura está vinculado aos meios de comunicações e se caracteriza pela sua homogeneidade e interesses consumistas. Portanto, essa cultura aí que eu falei, ela chama-se o quê? Cultura imaterial, cultura popular, erudita, de massa ou material? Vamos ver o que vocês marcaram. Está pedindo aqui o tipo de cultura que está vinculado aos meios de comunicação e se caracteriza pela sua homogeneidade. Portanto, é a cultura de massa. Lembra? Cultura vinculada aos meios de comunicação. TV, né? Então, TV, rádio, né? E redes sociais. É isso. Portanto, aqui as nossas referências e assim a gente finaliza a aula de hoje. E agora eu espero que vocês façam uma excelente avaliação, tá? E é hora de respirar fundo e preparar aí para se concentrar e fazer a prova. Boa prova para vocês. Tchau, tchau.